Doutora Cilande Amaral, boa tarde. Boa tarde a todos. Comecem aí pegando um copo de água para nos acompanhar nessa conversa aqui. Eita, ferro, meu tá acabando também. Daqui a pouco, Já pedi água para nós. A Fran chegando com água aqui depois pra gente. Por favor, Fran, entrando aqui no estúdio, salvando a gente com água, porque essa umidade relativa do ar tá surreal. E eu queria que esse fosse o nosso tema hoje, doutora Cilande, porque não dá. Depois dos 9% que a gente registrou ontem, tem que falar 1000 vezes sobre esse tema. E as consequências dele que a gente nem imagina, que é ponta seca. Isso. Então, assim, vamos começar dizendo que essa é uma fase, né, um período do ano, em que a gente sempre dá um alerta máximo, independente da idade da pessoa. Claro que a gente tem grupos que são mais críticos de pessoas. Então, as crianças menores, né, os idosos, as gestantes, mas o recado hoje é para todo mundo. Umidade baixa é fator de risco para várias situações. Hoje, por exemplo, eu já atendi 2 gestantes em situação de emergência passando mal, né? Uou! Uma estava no trabalho, teve que sair correndo para a emergência com queda de pressão, com mal-estar, com muita dor de cabeça. E as gestantes, elas fazem parte de um grupo de altíssima vulnerabilidade, né? Toda vez que eu falo disso aqui, gente, eu tenho a Bárbara grávida na minha frente, eu fico até temerosa de estar falando essas coisas, né? Mas o que acontece? A grávida, ela tem fisiologicamente vasodilatação, vasos mais porosos. Consequentemente, a grávida perde líquido com mais facilidade. Por isso que as gestantes incham, na maioria das vezes, ali na reta final da gravidez, elas têm muita facilidade para inchaço. Então, isso significa que elas já perdem líquido dentro do vaso sanguíneo com uma facilidade maior. E aí, nessa época de seca, obviamente que elas tendem a ter muito mais problemas. Queda de pressão, dor de cabeça, sangramento do nariz, sensação de desmaio. Então, é preciso todo mundo aumentar a ingesta de água, tá? Então, pergunte, Bárbara, que você está aí doida para falar. Não, é porque, assim, por que esses sintomas se agravam à noite, assim? Tem muita gente reclamando e falando, assim, de como sente o efeito, principalmente no fim do dia à noite. É um acúmulo que a gente tem, e a falta de hidratação, talvez exatamente porque a gente está dormindo? É um acúmulo que a gente tem, mas também porque à noite nós tendemos, deitados, já ter uma pressão mais baixa. Aham. Né? Então, é fisiológico que a nossa pressão caia à noite, né? E quando a umidade está muito baixa, um dos efeitos que a gente tem é exatamente isso. Você junta o calor e a baixa umidade, faz uma vasodilatação, e nessa vasodilatação, uma consequência é pressão baixa. À noite, se abaixa mais a pressão, obviamente, tem mais mal-estar, né? Então, o recado é 3 a 4 litros de água por dia, sem medo de ser feliz. Nossa Senhora, eu tô longe, tem que ver. E quando a gente fala em líquido, eu queria chamar a atenção disso aqui também. Estou falando em água, ok? Se você acha que está se hidratando bem porque está tomando suco, porque está tomando água de coco, porque está tomando vitaminas, né? Não. Considere esse volume de líquido como sendo água. Todo o restante vem como complemento. A melancia, eu tô comendo melancia, abacaxi, pipi, não e é. tudo bem, essas frutas. É lindo ser, mas exato, não substitui, né? Não substitui. Até porque os rins também sentem muito impacto do período da seca. Então, a gente hidratando, principalmente com suco e água de coco, a gente está também fazendo uma sobrecarga dos rins. Porque ali não é só água, ali tem água, tem sais, tem minerais, tem um monte de coisa, e que muitas vezes a gente faz uma sobrecarga renal. Nessa época, lembro também que as infecções urinárias são mais comuns, exatamente porque a gente tem um desbalanço entre o que a gente ingere de água e o que a gente perde de água. A gente já conversou sobre isso aqui, mas a nossa pele, que é o maior tecido que nós temos no corpo, está perdendo água constantemente. Então, vamos pensar o seguinte: a gente perde água para o ambiente que está seco. Se nós temos 10% de umidade, é claro que essa água do nosso corpo evapora literalmente com muita facilidade.
Então, muitas vezes as pessoas não têm essa percepção de que elas estão perdendo líquido, mas elas estão perdendo muito líquido, tá? Então, aí às vezes já vem com um mal-estar. E aí eu ainda dou outro alerta, Bárbara. Atenção para o trânsito. Trânsito, a pessoa às vezes está pegando um trânsito pesado, está parado no trânsito, começa a se sentir mal. Gente, andem com uma garrafa de água no carro, porque muitas vezes ali dentro do carro a pessoa passa mal mesmo. Tem uma gestante que uma vez ela desmaiou ao volante. Uou. E grávidas perdem mais consciência com mais facilidade. Então, olha, atenção. Se você está se sentindo um pouco mal, tontura, aquela fraqueza, uma sensação de que, nossa, não estou muito legal, já para, né? Já encosta o seu carro, toma água, pede ajuda, liga para alguém para dizer que você não está bem, mas é importante ter esse suporte de líquido dentro do seu carro. Ainda tem as questões respiratórias, né, doutora? Que eu tenho visto, assim, vários impactos da queimada. O que é? Poeira. Poeira, a gente respira crescer, que eu falei, tá proibido aqui, todo mundo de varrer essa área verde, a gente tem um quintal verde, a gente estava vendo, levantando, rastelando, nada a ver, subindo uma poeira, e meu filho é pequeno, estava perto dessa poeira, eu falei, Deus é mais, vamos parar de rastelar esse negócio aqui. Ou então vamos começar a usar máscara. E criança longe daqui. E depois tem os incêndios, tem as queimadas, tem fumaça. Então, essa questão de quem já tem problema respiratório, nessa época do ano, deve penar. Soma tudo, né? Porque aí é baixa umidade, é a poluição do ar. As queimadas, né? As queimadas, a poeira, os pólens, né? Poxa, nós estamos na época, né? Cadê a galera da alergia? Alergia e tudo mais. Então, é muito importante manter, além da hidratação oral, a hidratação da pele e limpeza, lavagem do nariz. Na verdade, hidratação, vamos pensar mais assim, do nariz, com soro fisiológico, tá ali gotejando, né, soro fisiológico no nariz. Era muito comum, Bárbara, a gente ter os umidificadores, né? Botava os umidificadores dentro do quarto, ficava assim, se amanhecia o dia, tava tudo, né, ali com muita umidade, né? Você passava a mão em cima de um móvel, estava até meio molhado. Só que a gente tem que lembrar que esse excesso de umidade também favorece o crescimento de fungo. Então, na maioria das vezes, a gente tem ali cortina, colchão, gesso da nossa casa, que muito úmidos, eles aumentam a proliferação de fungo. Então, não, gente, é equilíbrio. O que a gente orienta? Além da hidratação nossa, hidratar o ambiente com uma bacia com água, uma toalha molhada, para que a gente não exceda também na umidificação do ambiente. Que legal, que legal. Eu vi isso, como isso tem impacto até na diminuição da temperatura, né? Eu vi alguns países na Índia que eles aboliram exatamente por conta disso, umidificadores na recomendação, quanto a essa questão de fungo, e falou, olha, vamos voltar para a velha e antiga bacia. E alguns deles estão falando assim, ó, quer ter uma bacia porosa de barro, como fazia antigamente, porque essas bacias de barro são porosas, eles conseguem liberar também mais essa umidade no ar e reter essa umidade. Eu falei, gente, olha a gente voltando a essas técnicas. As origens. A gente vai e volta, né? Então, assim, quadro clínico mais comum, as infecções respiratórias, sangramento nasal, né, que é muito comum nessa fase, dor de cabeça, tontura, fadiga, alteração de consciência, queda de pressão, né? A pele fica muito ressecada, o cabelo fica muito ressecado, tá? E as infecções urinárias. Então, eu acho que se a gente lembrar de tudo isso aqui, obviamente que a gente já tem que colocar na rotina mesmo, aumentar a hidratação, aumentar a ingesta de água, comer comidas leves, essa é outra coisa. Não é a época de se comer comida muito pesada, comida gordurosa, porque o seu corpo, ele está sempre criando estratégias de defesa. Então, diante de toda uma situação de estresse, a gente prima por órgãos mais nobres. Então, o cérebro, o coração, eles são órgãos extremamente nobres, eles têm que estar ali funcionando plenamente para que a gente continue vivo, literalmente. Então, o intestino deixa de ser o órgão primário, principal do negócio. Então, se você tem uma refeição muito copiosa, é muito comum que se tenha vômito, dor abdominal, diarreia, porque o intestino não estava plenamente em capacidade de digerir um alimento muito pesado nessa fase de muita seca e baixa umidade. Uma última dúvida só.
a Defesa Civil estava alertando, né? Hidratar, que você falou, hidratar as narinas com soro fisiológico e os olhos. Por que os Sim. olhos? E como eu vou hidratar os olhos com soro fisiológico? Pego o algodãozinho, coloco... Isso, pode ser. Pode pegar o algodãozinho e colocar. Se tiver alguma coisa de gotejar, ou até mesmo pegar uma seringa sem Soro agulha, mesmo? obviamente, e jogar. A gente tem vários lubrificantes oculares, né? Limita a lágrima, né? Isso, tem muitos lubrificantes oculares. E a gente tem, nessa época de seca também, muita alteração de córnea, as úlceras de córnea, pelo ressecamento. Nós estamos durante o dia inteiro, olhos abertos, literalmente, né? E tem gente que até para dormir não consegue fazer um fechamento palpebral completo. Então, nessa época de seca, é muito mais comum ter úlceras de córnea. São lesões na nossa córnea que, obviamente, precisam ser pensadas. Então, aquela vista embaçada, aquela sensação de que estou enxergando mosquitinhos o tempo todo, flashes na vista, isso pode ser alteração pelo ressecamento mesmo. Então, ou soro fisiológico ou lubrificantes próprios para os olhos, isso é importante também nessa fase. Olha só, você vê, eu nunca tive isso. Por isso que eu achei estranho a Defesa Civil alertando e falando isso. Falei, como é que eu vou fazer isso? Por que que eu tenho que fazer isso? Aí vem a doutora Silândia A aqui, Bárbara vem. escuta tudo e depois eu tenho que vir aqui explicar. Exatamente! Muito obrigada, doutora Um Silândia, abraço pelas a todos, dicas e bebam explicações. muita água. Mesa para dois. 1h21. Vamos lá, soro fisiológico no nariz e também nos olhos para hidratar e não ter nenhum problema, como úlcera, que acabei de descobrir, úlcera ocular. A gente segue a nossa programação musical. Daqui a pouquinho eu tô de volta com mais informações sobre a parte cultural, tantos eventos que acontecem no CCBB, Clube do Choro e muito mais.